Imagine por um momento que você pudesse entrar em uma máquina do tempo e viajar 500 anos para o passado. Ou talvez 500 anos para o futuro. Ao abrir a porta dessa máquina e dar o seu primeiro passo nesse mundo desconhecido, você ficaria absolutamente maravilhado, ou talvez aterrorizado. Com a mudança drástica na tecnologia, na medicina e nas maravilhas da engenharia, a geopolítica seria irreconhecível. Os idiomas poderiam soar como murmúrios alienígenas e a forma como a sociedade se organiza pareceria um quebra-cabeça indecifrável. Mas, depois de alguns dias observando as pessoas ao seu redor, sentado em uma praça da Renascença ou em uma metrópole futurista flutuante, você notaria algo profundamente reconfortante, ao mesmo tempo, assustador. Você veria pessoas caindo nas exatas mesmas armadilhas da ganância e do medo que vemos hoje. Você veria o ser humano sendo seduzido pelo risco, consumido pela inveja e guiado por afiliações tribais de maneiras que lhe seriam incrivelmente familiares. Você veria o excesso de confiança, a miopia perante o perigo e a busca incessante por uma certeza que simplesmente não existe. Em meio a todo aquele choque cultural, você suspiraria e diria a si mesmo que já viu esse filme antes, porque, no fundo, nada mudou. Essa é a grande premissa que nos guia hoje. Somos tão obcecados em tentar prever o que vai mudar na próxima década. Qual será a próxima grande revolução tecnológica ou quem vencerá a próxima eleição, que ignoramos a pergunta mais importante de todas. Como o fundador da Amazon, Jeff Bezos, costumava dizer, raramente perguntam a ele o que não vai mudar nos próximos 10 anos, e essa é, de longe, a questão mais valiosa: por que você pode construir uma estratégia sólida em torno de coisas que são estáveis no tempo? O futuro não é moldado apenas pelas inovações, mas pela forma como a velha e imutável mente humana reage a essas inovações. E para entender essa mente humana e a fragilidade do nosso mundo, precisamos olhar para trás e perceber que a história não é uma linha reta e previsível, mas sim algo que está sempre por um fio. Deixe-me compartilhar uma história profundamente pessoal do autor Morgan Housel que ilustra perfeitamente como o mundo se equilibra na ponta de uma agulha. Na sua juventude, ele era um esquiador competitivo em Swall Valley. A vida dele e de seus amigos girava em torno das montanhas, da neve e da adrenalina. Em uma manhã de fevereiro, após uma tempestade atípica que deixou a neve perigosamente instável, ele e dois de seus melhores amigos, Brandon e Brian, decidiram esquiar fora da área permitida. Ignoraram as cordas de isolamento, uma atitude rebelde e comum entre adolescentes. Na primeira descida, Housel acidentalmente desencadeou uma pequena avalanche. A neve cedeu sob seus pés, ele flutuou sobre uma nuvem branca e perdeu totalmente o controle, embora tenha conseguido se manter de pé. Foi um susto, mas eles riram e voltaram para a base. Pouco tempo depois, Brandon e Brian queriam voltar àquela mesma encosta para mais uma descida. Por alguma razão inexplicável, um instinto repentino, Housel disse que não queria ir. Ele decidiu que pegaria o carro e os encontraria na estrada lá embaixo. Ele dirigiu, estacionou e esperou. Esperou por 30 minutos, depois 1 hora. Ninguém apareceu. Quando ele voltou para a base e viu as botas normais dos amigos ainda no chão do vestiário, o pânico se instalou. Horas depois, equipes de resgate com cães farejadores encontraram os corpos de Brandon e Brian enterrados sob quase 2 metros de neve. Vítimas de uma avalanche massiva na exata encosta onde estavam. Por que Housel decidiu não ir naquela segunda descida? Ele não fez uma análise matemática de risco, não consultou as leis da física da neve úmida, não fez uma lista de prós e contras. Foi um capricho, um acaso absoluto, uma decisão microscópica que salvou a sua vida enquanto seus dois melhores amigos pereceram. A nossa história, a história da humanidade, é inteiramente construída sobre momentos como esse. Pense na Guerra da Independência dos Estados Unidos. George Washington e seu exército estavam encurralados em Long Island, prestes a serem aniquilados pelos britânicos. A revolução teria morrido ali mesmo. Mas o vento simplesmente não soprou na direção certa para que os navios britânicos avançassem rio acima. Apenas o vento. Se a brisa fosse diferente, a nação mais poderosa do mundo hoje poderia nem existir.
O mundo em que vivemos é o resultado de trilhões de pequenas decisões irrelevantes. Há casos climáticos e encontros fortuitos que se acumulam para criar as realidades gigantescas que hoje tomamos como garantidas e inevitáveis. Ignorar isso é o que nos faz ser tão péssimos em prever o futuro. Aprofundando essa ideia da incerteza, deparamo-nos com a verdadeira natureza do risco. Nós somos ensinados a planejar, a antecipar cenários e a criar redes de segurança. Mas o maior risco é sempre aquele que você não consegue ver, aquele para o qual você não se preparou. Simplesmente porque nem sequer passou pela sua imaginação. Pense no grande mágico e escapista Harry Houdini. Ele era famoso por suportar socos no estômago de qualquer pessoa da plateia, provando a força sobre-humana do seu corpo. Ele se preparava para isso tensionando os músculos do abdômen e respirando de uma forma específica. Um dia, nos bastidores, um estudante se aproximou e, sem aviso prévio, desferiu vários socos fortes no estômago de Houdini. O mágico não estava preparado. Ele não havia tensionado os músculos. Aquele ataque surpresa rompeu o seu apêndice, o que levou à sua morte dias depois. O homem que sobrevivia a ser jogado em rios amarrado a correntes e a ser enterrado vivo foi morto por algo mundano. Apenas porque foi pego de surpresa. O risco real é o que sobra depois que você acha que já pensou em tudo. Eventos como a Grande Depressão de 1929, os ataques de 11 de setembro, a pandemia da Covid-19. Todos compartilham essa característica central. Não foram previstos pela esmagadora maioria das pessoas até o momento exato em que a dor já estava sendo infligida. Quando olhamos para trás, os historiadores criam narrativas perfeitas mostrando como a crise era óbvia e inevitável. Mas para quem estava vivendo o momento, o futuro era uma névoa impenetrável. Portanto, a melhor forma de lidar com o risco não é tentar prever exatamente qual será a próxima crise ou de onde ela virá, mas sim construir uma vida. Uma carreira e um portfólio financeiro com uma margem de segurança tão grande que pareça quase irracional em tempos de paz. Como dizem os especialistas, você deve investir na preparação, não na previsão. Se as suas economias não fazem você se sentir um pouco exagerado ou excessivamente cauteloso hoje, você provavelmente não estará preparado para o soco no estômago que a vida lhe dará amanhã, quando você estiver com a guarda baixa. Seguindo essa linha de pensamento sobre como nossas mentes processam a realidade, chegamos a um dos aspectos mais cruéis e fascinantes do comportamento humano, a relação entre as nossas expectativas e a nossa felicidade. A primeira lei da felicidade é manter as expectativas baixas. Parece pessimista, mas é a mais pura verdade em um mundo que está, na maioria das métricas objetivas, melhorando a cada dia. Há uma narrativa nostálgica muito forte, especialmente no Ocidente, de que a década de 1950 foi a era de ouro da classe média. As pessoas olham para trás e imaginam famílias felizes, com um único provedor conseguindo sustentar uma casa, comprar um carro novo e tirar férias. Tudo sem estresse. Mas quando olhamos para os dados frios, vemos que a renda média ajustada pela inflação daquela época era uma fração do que é hoje. As casas eram minúsculas, a medicina era rudimentar e a segurança no trabalho era terrível. Então, por que as pessoas sentem que a vida era melhor antes? A resposta não está na riqueza absoluta, mas na riqueza relativa. O mundo não é movido apenas pela ganância, mas principalmente pela inveja. Na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, houve um achatamento sem precedentes na distribuição de renda. As pessoas viviam em casas parecidas, dirigiam carros parecidos, ganhavam salários parecidos e usavam roupas parecidas com as de seus vizinhos. Era muito fácil manter as expectativas sob controle porque você olhava para o lado e via que estava indo tão bem quanto qualquer outra pessoa no seu círculo social. Havia pouca pressão para ter mais. Hoje, a internet e as redes sociais explodiram o nosso raio de comparação. Você não se compara mais com o vizinho da porta ao lado, você se compara com bilionários. Influenciadores e celebridades cujas vidas são meticulosamente curadas e filtradas para parecerem perfeitas. A economia moderna é brilhante em gerar riqueza, mas é ainda mais brilhante em gerar a exibição ostensiva dessa riqueza, o que, por sua vez,
gera uma inveja paralisante. Como resultado, mesmo que você tenha um padrão de vida que um rei do século XIX invejaria, com um ar-condicionado, antibióticos e acesso a todo o conhecimento humano no seu bolso, a sua felicidade é esmagada porque as suas expectativas cresceram muito mais rápido do que a sua realidade. Se não aprendermos a parar de mover a linha de chegada a cada nova conquista, estaremos condenados a uma vida de frustração, correndo eternamente em uma esteira onde o cenário nunca muda. E ao falarmos sobre essas figuras que exibem vidas aparentemente perfeitas ou sucessos monumentais, precisamos desmistificar a figura do gênio. Existe uma tendência natural de olharmos para pessoas que mudaram o mundo e desejarmos ter as suas qualidades positivas, ignorando o fato de que a mente humana é um pacote completo e inseparável. Aqueles que pensam sobre o mundo de maneiras únicas e revolucionárias, quebrando paradigmas e construindo impérios, quase sempre pensam sobre o mundo de maneiras que você acharia absolutamente insuportáveis na convivência diária. Pense em gênios visionários e inovadores implacáveis. As mesmas características que os permitem ver oportunidades onde outros veem o vazio. E a teimosia que os faz persistir quando todos dizem que é impossível, são as exatas mesmas características que os tornam chefes tiranos, parceiros difíceis e seres humanos socialmente desajustados. O estrategista militar John Boyd foi um dos maiores pilotos de caça que já existiu, revolucionando as táticas de combate aéreo com teorias que são usadas até hoje. Mas ele era um homem insubordinado, que gritava com seus superiores, desrespeitava as regras e era quase expulso das forças armadas constantemente. Você não pode ter a genialidade de Boyd sem a sua loucura rebelde. As duas coisas vêm da mesma área do cérebro que se recusa a aceitar o mundo como ele é. É muito fácil olhar para um inventor bilionário e dizer que você quer a visão de negócios dele, mas não quer o estresse, a falta de empatia ou a vida familiar destruída que frequentemente o acompanham. Mas você não pode escolher apenas as partes boas de um modelo a seguir. A genialidade e a loucura são frequentemente a mesma característica, apenas expressas em contextos diferentes. Quando você entende isso, você para de invejar cegamente as pessoas no topo da pirâmide e percebe que o sucesso extremo exige um preço extremo. Um nível de desequilíbrio que a maioria das pessoas sãs e felizes jamais estaria disposta a pagar. Outro aspecto fascinante da nossa psique é a forma como lidamos com a verdade, as probabilidades e as histórias. O ser humano tem uma aversão profunda à incerteza. Nós odiamos frações, odiamos porcentagens e odiamos a ideia de que o mundo é movido por probabilidades. Queremos respostas em preto e branco. Queremos que um especialista nos diga o que vai acontecer amanhã com certeza absoluta, mesmo sabendo que isso é impossível. Se um analista diz que há 80% de chance de uma recessão e ela não acontece, nós o chamamos de idiota e dizemos que ele errou. Esquecemos completamente que havia 20% de chance de não acontecer. E que a realidade que se desenrolou foi apenas o lado minoritário da estatística se manifestando. Essa recusa em aceitar a matemática do mundo faz com que busquemos refúgio em narrativas. A história mais cativante sempre vencerá a verdade mais precisa. Você pode ter a ideia mais racional, suportada pelos dados mais robustos. Mas se você não souber contar uma história que ressoe emocionalmente com as pessoas, você perderá para alguém que tem uma ideia medíocre, mas que sabe tocar os corações da plateia. O famoso discurso de Martin Luther King, onde ele diz "Eu tenho um sonho", não estava no roteiro original que ele preparou. Foi uma improvisação no meio do palco, instigada por uma cantora gospel na plateia. E foi essa narrativa emocional, essa visão poética, que mudou a história dos direitos civis. Não os parágrafos técnicos sobre injustiça econômica que ele havia escrito antes. No mercado financeiro, na política, nas vendas e na liderança, a métrica não é quem está mais certo, mas quem consegue fazer com que os outros sintam algo profundo. É por isso que bolhas financeiras acontecem, não porque as pessoas perderam a habilidade de fazer contas, mas porque a história de ficar rico rapidamente se torna tão sedutora que desliga a parte lógica do cérebro. A narrativa cria a sua própria realidade. Essa mesma narrativa nos cega para um dos ciclos mais implacáveis da economia e da vida, a ideia de que a estabilidade gera instabilidade.
É o que o economista Iman Minsky chamava de hipótese da instabilidade financeira. Quando as coisas estão indo incrivelmente bem, quando a economia está crescendo, não há crises à vista e o mercado está calmo. As pessoas naturalmente se tornam otimistas. Esse otimismo faz com que elas tomem mais riscos. Elas pegam mais dinheiro emprestado, compram casas mais caras, investem em empresas mais arriscadas porque, afinal, o mundo parece seguro. Mas é exatamente esse acúmulo de risco, de dívidas e de excesso de confiança que cria a fragilidade do sistema. A calmaria planta as sementes do caos. É como uma floresta que passa anos sem um incêndio natural. A falta de pequenos incêndios permite que galhos secos e folhas mortas se acumulem no solo em quantidades colossais. Quando finalmente uma faísca cai, não temos um pequeno fogo controlável, mas sim um inferno devastador que destrói tudo no seu caminho. Tentar eliminar todas as pequenas recessões. Tentar intervir para que o mercado nunca caia e tentar blindar a vida de qualquer pequeno sofrimento é a receita perfeita para garantir que, quando a crise vier, ela seja cataclísmica. A ausência de dor a curto prazo garante a catástrofe a longo prazo. Nós vimos isso acontecer repetidas vezes. Quando o mercado imobiliário parecia um investimento à prova de falhas no início dos anos 2000, as pessoas assumiram dívidas que não podiam pagar. Porque a estabilidade passada lhes deu uma falsa sensação de segurança futura. O resultado foi a crise financeira global. Aceitar que o mundo precisa de solavancos, de pequenas crises e de estresse para se reequilibrar é uma das lições mais difíceis de internalizar. Porque vai contra o nosso desejo instintivo de conforto constante. Mas, de forma paradoxal e quase poética, é exatamente quando o caos se instaura que a verdadeira mágica do progresso humano acontece. O estresse, a dor e o medo são os maiores catalisadores de inovação que existem. Quando a vida está fácil, a inovação avança a passos lentos, atolada em burocracia, reuniões intermináveis e falta de urgência. Mas coloque a humanidade contra a parede, ameace a sua sobrevivência, e você verá milagres acontecerem em tempo recorde. A década de 1930, durante a Grande Depressão, é lembrada pela fome, pelo desemprego e pelo desespero. Mas, oculto sob essa camada de tragédia, está o fato de que foi a década de maior salto de produtividade e inovação tecnológica da história americana. Sem dinheiro e lutando para sobreviver, as empresas foram forçadas a se reinventar. Os supermercados modernos nasceram ali, as linhas de montagem ganharam uma eficiência brutal, a infraestrutura rodoviária explodiu. O mesmo se aplica à Segunda Guerra Mundial. O medo existencial de ser aniquilado impulsionou o desenvolvimento da energia nuclear, dos primeiros computadores, dos radares e, talvez o mais importante, a produção em massa da penicilina, que salvou incontáveis vidas desde então. Um pesquisador trabalhando em tempos de paz pode levar 20 anos para aperfeiçoar uma tecnologia, temendo falhar ou perder seu financiamento. Mas quando a diretriz é descubra isso agora ou todos nós morreremos, a burocracia evapora e a criatividade humana atinge o seu ápice absoluto. O sofrimento limpa a neblina da complacência. É uma verdade desconfortável perceber que os avanços que hoje nos proporcionam uma vida longa e confortável foram forjados no fogo do desespero de gerações passadas. Como um músculo que precisa ser rasgado no ginásio para crescer mais forte. A sociedade precisa da tensão e do desconforto para dar os seus maiores saltos. E essa tensão nos ensina algo valioso sobre como devemos nos comportar em nossas próprias jornadas. Nós somos tentados a buscar atalhos. Queremos o resultado sem o esforço, a recompensa sem o risco, a sabedoria sem a dor da experiência. Mas a história nos mostra que a complexidade muitas vezes é apenas um disfarce para nossa indisposição em fazer o trabalho duro e monótono. Acreditamos que se algo é muito complexo e cheio de jargões técnicos, deve ser melhor. Preferimos o plano de investimentos com dezenas de variáveis matemáticas complicadas ao invés da regra simples de gastar menos do que se ganha e investir a diferença com paciência por 30 anos. A simplicidade soa como ignorância, enquanto a complexidade soa como controle. Mas na natureza e na vida, a simplicidade é o estágio final da perfeição. A evolução biológica não cria animais com centenas de pernas e dezenas de olhos,
ela simplifica, otimiza e elimina o que é inútil. As melhores soluções para os nossos problemas financeiros, de saúde ou de relacionamento geralmente são dolorosamente simples de entender, mas incrivelmente difíceis de executar de forma consistente. O atalho é uma miragem que nos atrai para o deserto, como a trágica história da caravana Donner, que, ao tentar economizar alguns dias de viagem para a Califórnia pegando uma rota não testada, acabou presa na neve do inverno, recorrendo ao canibalismo para sobreviver. O caminho seguro é abraçar a dificuldade inerente ao processo. É entender que tentar acelerar algo além da sua velocidade natural, seja o crescimento de uma empresa, o amadurecimento de um relacionamento ou o acúmulo de riqueza, quase sempre resulta em um colapso estrutural. Por fim, ao observarmos todas essas dinâmicas, do risco invisível à força das histórias, da estabilidade que gera o caos à inovação nascida da dor, percebemos que o horizonte de tempo é o nosso maior aliado, mas também o nosso teste mais rigoroso. Dizer que você pensa a longo prazo é fácil quando tudo está indo bem. O verdadeiro desafio do longo prazo é ter a flexibilidade mental e a resiliência emocional para suportar as inúmeras e inevitáveis fases de curto prazo que serão caóticas, assustadoras e aparentemente sem sentido. O longo prazo não é uma viagem tranquila de trem, é sobreviver a uma série de acidentes de carro diários sem desistir de chegar ao destino. Requer que você planeje como um pessimista, mantendo dinheiro em caixa e margens de segurança gigantescas, para que você possa sonhar e investir como um otimista, sabendo que a trajetória humana, apesar de todos os seus tropeços, é ascendente. As feridas que a humanidade e que você sofrerão ao longo do caminho acabarão cicatrizando, a economia se recuperará e a paz voltará. Mas as cicatrizes permanecerão, moldando para sempre a forma como você enxerga o mundo, influenciando seus medos e as suas decisões de maneiras que as gerações mais jovens, que não passaram por aquela dor, jamais compreenderão. É por isso que as pessoas sempre discordarão sobre o futuro. Porque elas estão olhando para a mesma bola de cristal através das lentes de cicatrizes diferentes. Portanto, pare de tentar adivinhar com precisão cirúrgica o que acontecerá no ano que vem. Em vez disso, dedique o seu tempo a compreender profundamente o que nunca mudou nos últimos 1000 anos. Porque, não importa quanta tecnologia inventemos, o ser humano que a opera continuará sendo movido pelos mesmos instintos antigos. E essa é a única previsão com a qual você pode realmente contar.